Senhor nasceu. O Senhor nasceu, está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera ser um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão inspirando, sem ter esperança de vencer. Vai depressa lhe anunciando que Jesus nos leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, dessas vão os servos desfrutar, e Jesus os saltará. Bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. Amém? Amém. Pode aplaudir o Senhor. Paz seja convosco. Amém. Vamos abrir a Escritura, Apocalipse, capítulo 10, versículo 4. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Amém? Amém. Podem assentar. Graças ao Senhor Deus, que mais uma noite a gente se reúne, crendo no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. E pela graça, hoje nós estamos vivendo a mensagem, a 9ª mensagem da primeira trombeta, dessas mensagens reveladas, das 7 trombetas, e totalizando 1038 mensagens desde o dia 20 de agosto de 1993, quando ele pregou a mensagem A Ressurreição. E hoje é 12º dia de Sivan, terceiro mês lunar, e nós estamos vivendo a 2ª semana do Santo Sábado. E hoje, dia de Santa Convocação, dia de Pentecostes, dia de derramamento do Espírito nas nossas vidas.
E foi exatamente na festa de Pentecostes que Deus revelou para Pedro a forma bendita de recebermos o dom do Espírito Santo, através do batismo em nome de Jesus Cristo. Quando Pedro, depois daquele grande discurso, disse: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E também a gente sente essa graça de Deus, esse poder, quando Pedro me falou no versículo 36. Saiba com certeza, toda a casa de Israel, a esse Jesus quem fosse crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Então é Deus. Então, amados irmãos, a gente fica feliz, né? Por mais uma noite, nos reunimos aqui, nesse dia de santa convocação, vivendo o sinal do poder de Deus, a profecia de Joel se cumprindo nas nossas vidas, São João 14, 26 se manifestando, né? Que ele enviaria o Espírito Consolador, que nos ensinaria e nos faria lembrar todas as coisas que ele havia dito. E São João, antes de nós entrarmos nessa mensagem, aqui São João 14, 17, ele põe por terra certas ideias teológicas, certas doutrinas, certos posicionamentos. 14, 17. Vamos ler o 16 e o 17. E diz assim, São João 14, 17. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O 17 diz: o Espírito de verdade, ou seja, o Espírito Consolador é o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Jesus é o Espírito Santo, o Espírito Santo é Jesus, ele é o próprio Deus. Porque habita convosco e estará em vós. Então não cabe lugar para dizer que Maria é Espírito Consolador, quarta pessoa, disse que outro. Não cabe na doutrina de uma comunidade de fé que fala quando é lembrado da mulher, é o Espírito Consolador. Não, o Espírito Consolador é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Deus em uma outra dimensão. Mas, amados irmãos em Cristo, o título dessa mensagem de hoje é os sete tempos. E nós vamos, ajudados pelo Espírito Santo, entendemos essa tremenda dimensão. E aqui diz, né, que João ele ouviu a voz dos sete trovões. Ele quis escrever aquilo que ele viu, mas Deus não permitiu. E diz: sela o que os sete trovões falaram, e não os escrevas. Eclesiastes fala que há tempo para tudo, capítulo 3, né? Há tempo para tudo. Então, há um tempo que Deus reservou para revelar as vozes dos sete trovões. E a gente sabe que trovão é a voz do Senhor Deus. Então, se nós sabemos que cada dimensão, em princípio, é tríplice, então as vozes dos sete trovões estão em 21 dimensões. E se cada uma dessas dimensões também são tríplicas, isso é infinito. E vai enquadrar, então, em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. O que ele diz lá? As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, e as reveladas para nós e nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras da Escritura, todas as palavras da lei. Depois ele diz em Amós 3:7: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então Deus fala conosco de uma forma profética. Então nós vivemos o espírito de profecia. Deus tem nos dado a paciência dos santos. Então isso é graça, isso é bênção. Nenhuma doutrina dessa, religiosa, política, vai perturbar a nossa fé. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós estamos rodeados de grandes testemunhos, como diz lá em Hebreus, fatos notórios da graça e poder de Deus. Nós não somos evangélicos, meus irmãos. Nós não somos denominacionais. Nós não somos religiosos políticos. Não. Nós somos uma parte da noiva de Cristo que ama ao Senhor.
e que examina as Escrituras para ver se as coisas são assim. Atos 17, 11. Diz que aqueles homens foram muito mais nobres que estavam em Tessalônica, porque de bom grado examinavam as Escrituras para ver se as coisas eram assim. Nós temos que examinar as Escrituras. Nós não podemos tomar decisões incertas. Não. Nós temos que tomar decisões de acordo com a Escritura. Nós temos que viver, assim do Senhor, e não assim diz a igreja, como eles usam essa expressão. Eu até não concordo muito com essa palavra. Igreja somos nós, e que estamos num templo que nos abriga para adorar ao Senhor. O templo não é a igreja. O templo é um abrigo espiritual, que a gente se reúne para adorá-lo em espírito e em verdade. É o que nós fazemos. A gente sempre vem nos sábados, no escurecer, quando começa o sábado, e das luas novas, e nos dias de festa, ao templo. E a gente vem e adora ao Senhor na beleza da sua santidade. Mas, amados irmãos em Cristo, as vozes dos 7 trovões, em princípio, é um grande enigma. Como foi para nós o enigma do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, como foi a quase meia hora de silêncio, né? Enigmas. E Deus vai revelando os enigmas, porque a Bíblia é um enigma, concorda? Ela é cheia de enigmas, ela é tropeço para os que não creem, e graça para aqueles que creem. E todos aqueles que não creem nela tropeçam na própria Escritura. Ela é tropeço. Deus tem revelado para nós a graça na sua palavra. E não precisa você ter faculdade, curso superior e tanto conhecimento científico. Se Ele não te revelar, que diz a Bíblia, nada nós poderemos entender. Então, a voz dos trovões trata-se de um dos grandes enigmas das Escrituras. Mas vejam bem, esses trovões se relacionam com todas as eras das igrejas, judia e gentia. Se Deus mostra aqui em Apocalipse as 7 eras da igreja, certamente que também houve 7 eras da igreja judia. Eu já preguei aqui as 7 eras da igreja judia. E nós sabemos que a cada 7 livros da Escritura é um juízo. Então cada livro é um tempo. Nós somos livros. Nós vamos ser livros que vão ser abertos lá no dia do juízo final. Hoje eu comentei isso, perguntei, até falei lá em casa. Você é o escritor do teu livro. Que livro você está escrevendo? Eis a questão. E a Bíblia diz que o Senhor escreve espiritualmente os nossos corações, a sua palavra. Ele é o grande escritor. Então Ele escreve no nosso coração, Ele revela nos nossos corações a verdade. Então, amados irmãos em Cristo, os trovões são importantes revelações, as quais estão sendo escrutinadas nessas últimas horas. E nós, eu tenho dito, nós temos que ter um pouquinho de paciência. Temos que ter paciência. E o Espírito nosso vai aprendendo. Nós estamos em processo de restauração. A cada mensagem, Deus revela algo para a gente melhorar. É na verdade. Nós estamos buscando a perfeição. Mas enquanto nós estivermos nesse tecido carnal, o qual tem 5 dimensões pelas quais Satanás procura atacar nosso espírito, nós vamos ter uma luta tremenda. E estaremos sujeitos a paixões. Podemos errar, podemos tropeçar, cair, ou nós não iremos pecar. Por quê? Nós cremos nas Escrituras. Então, o que vem a ser, então, pecado? Incredulidade. E o que é incredulidade? Iniquidade. Por isso que ele fala em Mateus: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas eles eram religiosos, eles oravam, expulsavam demônios, tantas coisas faziam, e até chegaram, mas Senhor, nós fizemos tantas maravilhas. Apartai de vós que praticais a iniquidade.
Isso enquadra com Romanos, capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E diz Romanos 9, 28, que ele ia abreviar a palavra. E Deus abrevia. Ele revela aqui, revela ali, e abrevia um versículo. Ó, o batismo. Se a pessoa não conhecer a revelação de Deus, ela não entende Mateus 28, 19, Atos 2, 38. E tem um detalhe muito importante. De um enigma para outro é um tempo. Do enigma é um tempo. Que tempo é esse? Sábado. Então o que é o sábado? O sábado é a revelação. Claro, porque o Senhor Deus fez tudo em 6 dias, no 7º dia ele restaurou, ele voltou à origem. Se nós estamos voltando à origem, a gente vive sempre a distância de um sábado para o outro. Como é que Deus fez com Adão para surgir Eva? Ele fez com que Adão adormecesse, descansasse no Senhor. E dali veio quem? Ali daquele descanso ele trouxe o quê? A igreja verdadeira. Ele tirou a igreja verdadeira. Então a igreja verdadeira, ela vem da onde? Da palavra. Vem da escritura sagrada. E o que é isso? Tempo de silêncio. Pô, ele ficou em silêncio e ela veio. Então nós temos aí 7 tempos. Então vamos percebendo essas coisas, nós vamos unindo essas coisas todas, esses conhecimentos, e Deus vai ampliando o quê? A fortaleza do nosso espírito. Eu sempre tenho dito que nós temos um poder escondido, mas às vezes nós temos usado o poder que não deveríamos usar. Porque também existe o sono da indolência espiritual. Dorme, não há progresso espiritual. Não na fé, não cresce. Nós temos sempre crescer. Sempre entender que nós estamos lá atrás e queremos chegar lá na frente. Nunca julgar que já chegamos lá na frente. Não, nós estamos caminhando, né? Como uma tartaruga, né? Mas que a passos lentos, né? Estamos chegando. Ué, são 1038 mensagens. Imagine isso. Que tempo tremendo é esse, né? Descansando no Senhor, né? Então esses trovões, vamos relacionando agora. Quantos dias Noé ficou na arca ainda, esperando para o acontecimento da mensagem que ele pregou? Pode ver lá, Gênesis capítulo 7. 7 dias ele ficou ali, em silêncio. Ele não pregou para mais ninguém. Não. Ele pregou durante 100 anos, ninguém creu nele. Ninguém aceitou a mensagem de Noé. Mas ainda, houve um tempo de espera. Ora, se há um tempo de espera no começo, há um tempo de espera no final. Amém? Se houve uma Babilônia no começo, tem que ter uma Babilônia no final. Se houve uma Jezabel no começo, tem que haver uma Jezabel no final. Se houve um Elias combatendo Jezabel, pregando contra Jezabel no começo, teremos o Elias combatendo Jezabel no final. E sempre em 3 dimensões. Porque quando Eliseu chegou ali, junto de Elias, e para onde Elias e Eliseu queria ir também, eu vou para tal lugar, eu vou contigo. E chegou um ponto que ele pediu para Elias que ele tivesse as mesmas graças, né, de Elias, coisa dura que me pedisse. Então Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito. E Deus havia prometido que o Elias viria para converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais. Não é assim? E João foi o grande Elias que veio para converter o coração dos pais a seus filhos. E Deus prometeu um profeta, e a Bíblia diz lá em Atos 3, 21, que Jesus está contido nos céus até o tempo da restauração de tudo. E nós estamos nesse tempo, meus irmãos, tempo da restauração. Volta à origem da palavra. Então é um tempo tremendo.
Mas só que agora João ouviu a voz dos 7 trovões e não escreveu. Daniel foi escrever, também não deixou. Não, Daniel, e agora? Paulo foi até o 3º céu, viu coisas inefáveis que o homem não podia declarar. Também silenciou. Mas estamos vivendo um tempo que Deus está falando sobre esses trovões, sobre os 1260 dias que Daniel profetizou, ou perdão, 1290 dias, e os 1335 de Daniel, sobre as 2300 tardes e noites, sobre um tempo, 2 tempos, e a metade de um tempo. Então Deus tem aberto o nosso entendimento para entendermos a hora que nós estamos vivendo. Isso tem passado por alto. Poucos, ninguém vai aprender isso em seminário, em faculdade teológica, nesses encontros. Não! Se o Filho não te revelar, o que Paulo falou? Por que persuadeu agora a homens a Deus? Se eu estivesse agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Mas faça saber que o Evangelho por mim anunciado, não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. É a Bíblia. Teologia, ciência que estuda Deus. Nós não estudamos Deus, nós o adoramos pela revelação. Amém? É ou não é verdade? Isso é correto. Agora vamos analisar. O profeta veio com uma mensagem tremenda. O profeta veio com a restauração do batismo. O profeta pregou uma mensagem cortante contra as Jezabéis. Elias enfrentou uma Jezabel. Quantas Jezabéis tem hoje? Meu irmão, milhões. A luta é grande. Por isso que Paulo, Romanos 8, queria ver os filhos de Deus. Porque nós servimos a Deus em espírito. Na carne não. Ninguém serve a Deus nessa carne. Quando ela habita o pecado, ela é a nossa inimiga. Como é que podemos servir a Deus nessa carne? Não, nós servimos a Deus em espírito. São João 4,24. Não é o que diz lá? Deus é espírito, importa que o adoro em espírito e verdade. Então nós vamos servir ao Senhor em espírito. Nós não vamos estudar o Senhor Deus. Nós não estamos nessa noite estudando Deus. Não, você não estuda o infinito. Você adora o infinito. Deus é o infinito. Então nós estamos adorando a Deus na beleza de sua santidade através da revelação da sua palavra. Então, amados irmãos em Cristo, a mensagem do profeta foi fundamento para nós. E vieram as 1029 mensagens das 7 vestes sacerdotais. São 7 tempos. Cada 147 mensagens foi um tempo. Foi um tempo. Ora, não foi o tempo de Jacó? Não foi? Que ele chegou lá, com quantos anos? 130, viveu mais 17, saiu de lá 147. Não é? Tempo. Bom, mas vejam bem, essas 7 vestes sacerdotais, elas fazem parte dos 7 trovões. Então, cada veste dessa é uma voz de trovão. Por quê? Trouxe revelações e mais revelações. Nos apartou de uma vez por todas do sistema religioso político. Deus nos segregou. Houve emulações, quem sabe, com o tempo da luta, isso, aquilo, outro. Mas o fato é que Deus nos arrebatou do sistema religioso político. Nós não somos denominacionais, irmão. Nós não somos isso aí. Não somos religiosos. Não. Nós somos uma par da noiva de Cristo que ama ao Senhor e às pessoas. Amém? Nós amamos as pessoas. Continuando, meus irmãos em Cristo. Bom, e agora nós estamos vivendo o quê? As mensagens das 7 trombetas. Olha os 7 tempos de novo. 7 é conclusão, 7 é revelação. Cada voz em princípio possui 3 dimensões, como falei. Então, simplesmente, isso é algo muito profundo e a priori são 21 dimensões. Então, isso é infinito. Né?
da progressão da matemática, né? Progressão geométrica, né? Se cada dimensão dessa produz mais 3, imagine, né? Como isso é grandioso. Agora, vamos abrir em Gênesis, capítulo 2, versículo 3. E abençoou Deus o dia 7, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aqui nós temos, irmão, os 7 tempos da criação. Bom, então quanta coisa podemos ver aí? Então aqui nós temos o quê? A 7ª dimensão, a conclusão da obra do Senhor. Ora, as 7 vozes, os 7 trovões, então são o quê? Revelações conclusivas. Mas se a gente continuar a escritura, levar um pouquinho no versículo 9, olha o que a gente encontra lá. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável, e vis para comilha a árvore da vida no meio do jardim, a árvore da ciência, do bem e do mal. Ora, tudo que era espiritual passou a ser o quê? Natural. Então o natural explica o espiritual. E através da natureza, e muitas coisas da natureza, nós entendemos coisas espirituais. Um exemplo, as andorinhas, quando elas voam em forma de pirâmide, porque ela vai rompendo a atmosfera, ela vai vencendo os obstáculos. E quando uma delas se cansa, ela vem para o meio, e no meio é um vácuo, então ela não cai nem nada, mas ela vai em forma de pirâmide. Assim é o Senhor Deus. Sempre levantou um profeta para conduzir o povo. Sempre. Quando o profeta cansa, ele arrebata aquele profeta e coloca outro, assim vai indo. E desde o princípio, Satanás tentou eliminar os homens de Deus. Sempre Deus levantou um outro. E sempre Deus levantou um profeta no fim da era. Deus nunca levantou um profeta em começo de era nenhuma, não. Sempre no final. Sempre no final. Então, aqui, a gente tem 7 tempos. Ora, a Bíblia diz, em Salmo 90, né, 4, né, que 1000 anos é como o dia, a noite que passou, não é assim? Pedro também fala sobre isso. Então, nós temos dias, milênio. Muitos não concordam que esses 7 dias sejam 7 milênios. Ué, então está anulando a própria Escritura. Você está falando que um dia equivale a 1000 anos? Ué, 1000 anos é um dia. Quando Deus faz algo, um dia no céu, leva 1000 anos aqui na terra. Então você está anulando a Escritura. Agora, amados irmãos, uma parte que eu acho fundamental, importante, profunda, foi quando Deus revelou sobre a quase meia hora de silêncio. O 7º selo. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Aqui, ó. 8:1. Diz aqui a Escritura: e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. 7, o que é? Revelação. Então havia uma grande revelação. Mas passou o culto. O próprio profeta, o irmão, não viu. Ele pregou o 7º selo. Ele não viu. Não conseguiu ver. Mas Deus abriu o nosso entendimento para compreendermos esta Escritura. E quando Deus revelou a quase meia hora de silêncio, um grande tempo foi revelado, os 20 anos. Encontramos. Mas nós tínhamos que ir mais longe, tínhamos que investigar mais. Aí vamos encontrar Jacó na casa de Labão. Quantos anos ficou Jacó lá? 20 anos. 7 anos para ter Raquel, mas veio Leia. Mais 7 ele teve Raquel, e mais 6 anos de trabalho. E diz a Bíblia que Labão trocou o salário dele 10 vezes. O que nós vivemos hoje? Troca de salário o tempo todo. E a gente diz, salário no saco furado. Não sustenta o povo. Não é verdade? Não sustenta o povo.
é muito pouco. E o diabo joga para cima da pessoa, o consumismo, isso, aquilo outro, enfim, detona, estraga, acaba com o salário da pessoa. A gente disse, ia chegar um tempo que as pessoas recebiam um salário de saco furado. E é verdade, não é? É. Então, amados, a revelação de quase meia hora, ela abriu o nosso entendimento. Quanto tempo ficou Neemias lá em Suzã, no palácio, antes de ir para a restauração de Jerusalém? 20 anos. E vamos contando 20, daqui, 20 daqui, 20 lá. Então, a quase meia hora de silêncio, ela abriu o nosso entendimento para compreender os tempos. Aí veio o quê? Os 8 silêncios, os 2049 anos. E agora estamos aqui nos 7 tempos. Mas tudo, irmão, foi depois que o enigma foi revelado. E Deus exige da gente muita investigação escriturística, muita oração, muito jejum, muito clamor. Mas foi uma das grandes revelações. Eu tenho isso como uma das grandes coisas que Deus fez na minha vida, abriu meu entendimento para compreender o 7º selo. Bom, agora, presta bem atenção aqui. Eu disse que a cada 7 livros nós temos um juiz de Deus, não é? Então vamos para Juízes, capítulo 2, o 7º livro aí. Juízes 2, versículo 16. Está aqui, já chegamos lá. 2, 16. 16. E levantou os seus juízes, que os livraram das mãos dos que o roubaram. Ó, isso é profundo. Nós precisamos, meus irmãos, dessa dimensão. E Deus tem revelado para nós esses juízos. Deus tem levantado no nosso meio o doutor da lei, aplicar essa lei para o nosso bem. Mas muitas coisas foram roubadas. Se nós analisarmos, a noiva palavra nasceu no dia de Pentecostes, e o diabo foi roubando isso, foi roubando aquilo, foi roubando aquilo outro. A profecia de Joel sobre a locusta. Mas ele prometeu que um dia restauraria a noiva. Ora, estamos nesse tempo, meus irmãos, de restauração. Mas nós precisamos de uma palavra profética. E o que é a palavra profética? Juízo, julgamento. Deus está nos julgando antes de julgar o próprio mundo. E como é que ele nos julga? Pela nossa forma de viver a sua escritura. Julgamento. O julgamento, tem pessoas que entendem que julgamento é condenação. Pode até ser. Mas julgamento é forma de viver. Eu tenho uma ação para praticar. Eu tenho que julgar se essa ação é boa, né, ou não, ou má. Estou fazendo um juízo. Mano, por isso que eu estou sendo condenado. Né? Como é que eu vou agir? Né? Então, o juízo, em princípio, é justiça. Não é aquela mulher lá de Lucas 18? O juiz tem que fazer justiça para aquela mulher. Ela possuía um direito, e o juiz nunca concedeu, e ela insistiu e recebeu a justiça. Ela foi julgada. Ela foi julgada apta a receber aquele benefício. Juízo. Mas continuando. Então o livro de Juízes, ele é o 7º das Escrituras. Né? Então traz uma dimensão de julgamento. Né? O que revela que a cada 7 livros da Escritura, eles são o quê? Juízos do Senhor. Então a Bíblia toda, o que ela é? Juízo. Jesus era a pedra de esquina, e quem tropeçar nessa pedra está perdido. Ele é o juiz. Enfim, enigmas e mais enigmas vão sendo revelados. Observe que o livro do Juízo é uma característica interessante. Ele tem 21 capítulos, está percebendo isso aí? Ele tem 21 capítulos. E se nós formos para o livro de João, ele também tem 21 capítulos. Né? O que significa tudo isso? Então o livro de Juízes, ele mostra que as
três dimensões, né? As três dimensões, Pai, Filho e Espírito Santo. João, a mesma coisa. Mas ele é um só livro. Então, é Deus em três dimensões. Como o Pai fez todas as coisas, como o Filho reconciliou essas coisas, e como o Espírito Santo habita nos seus eleitos. Amados irmãos em Cristo, Paulo disse, pelo Espírito para nós santificarmos o corpo, a alma e o Espírito. Três dimensões de novo. Mas outro cientista, Freud, disse que o corpo humano é dividido em id, ego e superego. Não, ele falhou redondamente. E que nós tínhamos o ego, o id, parece que me lembro agora, era um juiz, é um censor, tal. Não, meu irmão, nada. O juízo nosso é a Escritura. Coríntios fala que nós não temos capacidade nem de pensar, o Senhor pensa por nós. O mundo, Satanás, procurou o quê? Deturpar as Escrituras. Na França e outros países, eles destruíram as Bíblias que haviam. Ele pode destruir a Bíblia, mas como destruiu o Espírito Santo? É ele que faz lembrar, e é ele que ensina. Ora, Deus me deu a graça de ter isso na minha vida. Ele me ensina e me lembra. Né? Eu amo estar lendo a Bíblia. Nossa, para mim é uma felicidade. Mas se o Espírito Santo não me revelar, nada feito. Agora, amados, qual é o próximo livro de juízes? Nós estamos nos tempos. Olha que coisa interessante. Vai, vira juiz. Termina 21, veja o livro que chega aí. Que livro que vem depois de juiz? Ruth. Nossa! Ruth é um dos livros mais gloriosos da Bíblia. Oh, perdão, todos são gloriosos, né? É um livro tremendo, pequenininho. Ó, 4 capítulos. O que é 4? Estou entendendo como é que são as coisas? Os livros da Bíblia foram colocados espiritualmente. Não foi o homem que ordenou isso, Deus que colocou. Ruth, mulher, igreja. Ou então vai vir um juízo sobre a igreja verdadeira e a igreja impura. E o que aconteceu com Ruth? Vamos uma olhadinha aqui. Não vamos pregar sobre Ruth, senão a gente não vai ser desse livro aqui hoje. 4, versículo 8. Olha o que diz aí. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma para ti, e descalçou o sapato. Aqui dá uns 30 anos de pregação, esse versículo aqui. Ó, Boaz, um tipo de Cristo que remiu a sua noiva e descalçou o sapato. E agora, meu irmão? Hein? Vejam que o arrebatamento da noiva, né, ocorreu no final dos juízes. Então essa mensagem que Deus tem nos colocado, eu falo Deus tem nos colocado porque eu considero os irmãos como seus do meu apostolado, e que sem os irmãos também não faria nada. Né? Essa mensagem é juízo. Sim, já falamos isso aí. Olha, o anjo, o 8º anjo, ele pegou o incensário e derramou sobre a terra. O que é incensário? Juízo. Lá no Cid de Coré, juízo. Então vejam bem, mas agora a gente encontra Ruth. E Ruth foi remida. Ora, o Senhor Jesus Cristo é o remidor. Ele nos remiu de toda a violência do inferno. Oséias 13, 14. Eu nos remirei da violência do inferno. Então o inferno é violento. Então como é que está o mundo gentil? Um inferno. Por quê? Violência em cima de violência. Não é assim que está aí? E nós vamos consertar esse mundo gentil? Não. Deus tem nos guardado no meio dos gentios. Claro, tem nos guardado. Então veja que o arrebatamento da noiva foi. Então, aí no final, do juízo. Então o que significa isso? Aqui está falando do arrebatamento da igreja gentia e da igreja judia. Então, olha só mais uma palavra aqui, em Ruth. Ó, vamos aqui. Aqui no versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moabe. Porquanto a terra de Moabe, o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão.
Ora, com Ruth estavam duas mulheres. A igreja gentia e a igreja judia. Representa a igreja judia. Então, por isso que eu tenho dito que a igreja judia deu à luz à igreja gentia. Uma voltou para o seu povo, né? Orfa voltou para o seu povo, mas Ruth, o que Ruth falou? Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Eu não posso ficar aqui, senão a gente não vai terminar essa mensagem hoje. Ó, lá no versículo 16, o que ela falou? Que Noemi queria que ela voltasse para o seu povo, mas o que ela falou? Disse para Ruth: não me ensine para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousar a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa é a igreja gentia. Aleluia! E ela teve um remidor, Boaz. E quem que é Boaz? Vamos um pouquinho para frente, aqui no capítulo 4. Vamos lá. Vamos ler aqui desde o versículo 17. E as vizinhas deram um nome, dizendo: Noemi, nasceu um filho. E chamaram seu nome Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Essa foi sua geração de Pés. Pés gerou Esrom. Esrom gerou Arão. E Rão gerou Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou Salmão. E Salmão gerou a Boaz. E Boaz gerou Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Aleluia! E quem é Davi? A restauração do trono. Quão profundas são essas coisas? Isso é tempo. É um tempo tremendo da igreja verdadeira. A igreja, só existem duas igrejas: a que sobe e a que fica, a verdadeira e a falsa. Não tem milhares de igrejas. Não. Nós somos uma igreja reunida aqui que crê no advento, que crê nessa mensagem. Agora, meus irmãos em Cristo, então Ruth e Juízes relacionam com as eras da igreja gentia e judia. Amém? Ela é verdade. Vamos para São João, capítulo 1, versículo 1. O que diz lá? É uma parte também da Escritura gloriosa, meus irmãos. É algo assim tremendo. São João 1:1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ora, analise o livro de João. Nós temos até o livro de Malaquias 39 livros. Mas 39 não é múltiplo de 7. Então, o Velho Testamento não concluiu as coisas. Precisou de mais 3 livros, né? Mais 3 tempos. Aí veio Mateus, Marcos e Lucas. Aí completou exatamente 42. E o que Lucas nos revela? O Elias. Aleluia. O Elias. Ele revela o Elias da primeira vinda e o Elias da segunda vinda. Então concluiu o quê? As dimensões da imagem. Mas veja, qual é o quarto livro que vem? João. E o que começa falando? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. O que ele fala no 14? Aqui? Olha o 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Colocou por terra todos os outros deuses. É um outro juízo. Mas São João tem quantos capítulos? 21. Tríplice. 7 tempos em 3 dimensões. Irmãos, como é bom a gente estar mais pertinho de Deus, né? Como é bom vir ao templo com a consciência do dever cumprido, com a honra de adorar a Deus, não abusando da necessidade das pessoas, não usando de artifícios, não usando de subterfúgio, e nem formas de enriquecimento próprio. Não, com engodo, com mentira, com falsas promessas, falsas profecias, oculto, caça-níqueis, tomar dinheiro do povo. Não. Como é bom a gente estar aqui adorando ao Senhor. Amém? Nós estamos adorando o Senhor. Adorar o Senhor não é irmão ficar pulando ali, virando a cabeça para baixo, derrubar a parede. Não. Adorar o Senhor é viver a Escritura tal qual ela é. Então o livro de João é o 4º livro do Novo Testamento.
Oh, mas ele começa mais 7 tempos. E o que é João? O retrato por inteiro do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! João é o retrato por inteiro do Senhor Jesus Cristo. Marcos falou em uma dimensão, Mateus em outra, Lucas em outra, Mateus em outro. Mas João é a grande revelação do Senhor Deus. Foi ali que ele revela que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos. Que privilégio, que primazia, né? Tremenda tiveram os apóstolos. Agora vamos por partes. Olha só o que diz o capítulo 7 de João. De 1 a 7 é um tempo. Vamos por esse tempo aqui de João 7. Olha o que diz aí, meus irmãos. A gente fica maravilhado com essas coisas. Olha o que diz aí. Depois de Jesus andar pela Galiléia, já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, nos tabernáculos. O que é a festa tabernáculo? Sinal da eternidade. Juízo de novo. Ué, outro juízo. O mundo não quer esse sinal da eternidade. O mundo não quer o sinal de poder. O mundo não quer essas coisas. Mas aqui, São João capítulo 7. Né? E ele diz aqui no versículo 7: o mundo não vos pode aborrecer, porque ele me aborrece a mim, porquanto devo sentir que as suas obras são boas. Subi vós a essa festa. Eu não subo a essa festa, porque no meu tempo não está cumprido. Mas quando é que chegou na festa? No final da festa. No final da festa. Aleluia! Jesus apareceu lá. Se ela fosse uma festa profana, ele não estaria lá. Mas ele está aqui. Ele foi lá, ele apareceu lá. Né? E ele diz no versículo 38: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Coisa tremenda, né, irmãos? Agora vamos mudar um pouquinho para frente. Então vejam bem, João possui 21 capítulos, que revelam 3 dimensões de juízo. No capítulo 7 de João, ele revela a festa da eternidade, né? O próprio arrebatamento, que é o sinal da eternidade. Né? Agora, vamos ver o 14. Olha aqui o 14. Agora nós estamos indo do capítulo 8 até o 14. Olha o que está aqui, meus irmãos. Não se turbe o vosso... Aleluia! Irmão Bruto, né? Que felicidade ter conhecido o Senhor naquele dia. Hein? E o Senhor ouvido a voz de Cristo. Olha isso aqui. Não se turbe o vosso coração. Você não fica perturbado. Não fica aí desanimado. Não, nós temos uma revelação do Senhor. Nenhum juízo humano, não importa para nós juízo humano. É o Senhor que nos julga pela sua Escritura. Olha aqui. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar o lugar. Oh, louvado seja o Senhor. Eu sinto uma embriaguez de Espírito Santo muito grande aqui. Né? A segunda dimensão, do 8 ao 14, né? Ela, meus irmãos, simplesmente está dizendo que há um lugar reservado para nós. Né? Vai haver um dia que o nosso espírito deixará esse vestido carnal, esse tabernáculo pecaminoso, e ocupará um corpo celestial incorruptível. Filipenses capítulo 3, versículo 21. E tal qual o Senhor, nós seremos. Aleluia! Para habitar onde? Aqui está a revelação da eternidade nas nossas vidas. Coisa tremenda. Então o livro de João, o 4º livro, né? O que é 4? Puxa, 4 é uma coisa tremenda. Quando a gente chega no número 4, grandes coisas alcançamos. 4 é poder, é graça. A Nova Jerusalém está em 4 dimensões. Mesma medida de altura, de largura e de profundidade. Então é um quadrilátero. Né? Coisa tremenda. Agora, meus irmãos em Cristo, vai analisando tudo isso. Nós podíamos agora, a partir daqui, começar e chegar nos outros 7 livros, mas não vamos terminar isso hoje. Aliás, nós não vamos terminar essas mensagens, porque diz Deuteronômio que há coisas encobertas, né? Muita coisa encoberta.
E Deus está nos aperfeiçoando para entendermos a Escritura e a hora que nós estamos vivendo. Muito profundo isso. Agora, vamos guardar no coração que a cada 7 livros nós temos uma grande revelação. Amém? Agora lembre, a Bíblia tem 66 livros. Ficam faltando 4 de novo. Aí você tem o começo da mensagem, o prosseguimento e 2 mensageiros. 4 livros. Fecha ou não fecha tudo? Claro. Então nós estamos no tempo do fim. Então creio que vai chegar um dia que Deus vai também nos silenciar. Vamos crer nisso. Vai haver um tempo que nós não vamos poder mais falar. Por quê? Nos dias de Noé, ele falou 100 anos. Calou em 7 tempos. Entenderam? Creio que estamos chegando a esse tempo. Agora, vamos aqui para Daniel, capítulo 4, versículo 25. Mas não esqueçam dessas orientações. 4,25. 4, versículo 25. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e te farão comer ervas como os bois, e serás molhado no orvalho do céu, e passarão 7 tempos por cima de ti, até que conheças o Altíssimo, que tem domínio sobre o reino dos homens, e dá quem o quer. Ora, meus irmãos, vamos analisar esse tempo do rei Nabucodonosor. Quando ele entrou na última dimensão dos 7 tempos, ele reconheceu o Senhor Deus. Ora, nós também estamos nesses 7 últimos tempos do 8º silêncio. Pergunta, o mundo vai reconhecer Deus? Não. E como é que eles vivem? Como verdadeiros animais, agredindo um ao outro. Quem sabe até o animal tem mais educação que esse povo. Tudo depreda, tudo quebra, tudo arrebenta, tudo destrói. E uma coisa terrível. Né? Mas o tempo da Nabucodonosor, ele entrou sob o domínio das bestas feras. Quem é besta fera hoje? Um homem ímpio. Um homem predestinado à perdição. É uma besta fera. Porque ele, para conquistar cargos, posições, dinheiro, fama e exercer as suas luxúrias, ele não pensa 2 vezes em destruir o outro, matar, enfim. Não, muito pelo contrário. Age violentamente. Né? Bestas feras. Só que Nabucodonosor reconheceu Deus no fim dos tempos. Então Deus tem nos guardado da violência que está aí fora. Deus tem dado através da mensagem um refúgio para nós. Deus tem guardado os nossos filhos. Jó, ainda que os filhos eram rebeldes, ele sempre orou pelos filhos. Sempre clamou a Deus para que não fizesse coisas piores do que já estavam fazendo. Os 7 estados de Jó, 7 tempos. Nós pregamos a mensagem aqui. Conclusão, meus irmãos, em Cristo. O apóstolo Paulo fala exatamente isso aí, de Nabucodonosor, entre os dias de hoje. É Tito, capítulo 1, versículo 12. Olha o que ele fala aqui em Tito. Um deles, seu próprio profeta, diz: os crentes são sempre mentirosos, bestas, ruins, vendes, preguiçosos. O que é vende preguiçoso? Homens que não querem trabalhar, mas que usurpam o direito das pessoas, tomam o direito das pessoas. É como temos hoje, eles tiram a lã da ovelha, tiram a gordura da ovelha, até a vida da ovelha, para que ele vende preguiçoso, não trabalhe, mas usufrua das benesses do mundo. A religião é assim, a religião é ingrata. A religião é profana, a religião é corrupta. E quem que dá essa força para ela? A política. O sistema político dá força para a religião. Mas vai haver um tempo que a política destruirá a própria religião. É o que diz o livro de Apocalipse. Né? Então Paulo,
usado pelo Espírito Santo e falou as bestas feras. E as bestas feras estão se manifestando no mundo todo. Povos escravizados pelo homem, bestas feras. Há países passando fome, porque as bestas feras não se contentam com o que tem, tomam o que puder do povo. Meus irmãos em Cristo, o mundo está em caos total. Né? Então, isto é, os homens agem com poder animalesco sobre o povo. A bem da verdade, Nabucodonosor é um exemplo para nós, meus irmãos. Se nós formos fiéis ao Senhor Deus em espírito e verdade, aleluia, nós não vamos ficar debaixo das mãos de besta fera nenhuma. Amém? Não. Deus, o Senhor, pelejará por nós. Amém. Amém? A besta fera é a incompreensão, é a falta de educação, é isso que nós estamos vendo aí. A deturpação da família, os valores morais destruídos, porque dessas feras, homens ruins. E Paulo falou que havia profetas lá, agindo assim, como é hoje? A mesma coisa. Grandes comunidades de fé, e as pessoas passando fome, debaixo dos olhos daquele homem. Besta, fera. Oh, que época difícil, né? Que época suja. Nós estamos nos escondos da Odisseia, mas eu sempre digo, num tempo áureo da revelação da palavra do Senhor Deus. Né? Agora, você vê que o projeto humano, ele culmina em violência. Ó, vou dar um exemplo aqui no Brasil, na nossa Constituição. Ela diz lá que a pessoa tem direito à greve, tem? Direito à greve. Aí o governo, quando começa a greve, a polícia vai lá. Agora aconteceu. E dá aquela pancadaria. Ué, mas não tem direito à greve? E como é que manda a força parar com a greve do direito que ela tem? Isso é confusão, gente. Então eles vivem numa confusão de leis, de ações, e nada resolve. Nada resolve. Então o mundo gentil mostra cada dia que o Senhor Jesus está o quê? Voltando. Ué, quando ele falou que nação lutasse contra nação, irmão contra irmão, seria o tempo do fim, chegamos, entendeu? Chegamos no tempo do fim. Né? Agora, amados irmãos em Cristo, vamos ver uma coisa que eu notei aqui, interessante. Né? Aqui em Gênesis capítulo 29, versículo 27, a gente aprende algo muito interessante. Aqui, 29, versículo 27. Aqui. Cumpra a semana 10, então te daremos também a outra pelo serviço, que ainda outros 7 anos servireis comigo. Jacó, para sair lá da casa de Labão, seu tio, ele levou 20 anos, como disse. Então 20 é um número glorioso. Mas o que nós queremos aprender aqui, que ele ficou 1 semana de anos para ter Raquel, mas veio Leia, e depois mais 1 semana de anos para ter a Raquel que ele queria. Então ele ficou 14 anos, porção dobrada de novo, ou 14 de novo. Então existe o que? Semanas de anos e semanas de dias. Vamos em frente. Daniel 9, 27, o que diz aqui? Daniel capítulo 9, versículo 27. Vamos aqui para Daniel. Depois aí diz Ezequiel 9, versículo 27. Assim diz o Senhor na Escritura. 9, 27. Aqui. E firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ora, a última semana de Daniel traz uma semana de anos, e não uma semana de dias. E todo o tempo aqui desse capítulo 9, do versículo 25 até o 27, fala no tempo da libertação do povo de Deus. E na verdade são 490 anos, semanas de anos, e não semanas de dias. Agora,
Vamos para Números capítulo 14, versículo 34. Números 14, versículo 34. Aqui. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, por cada dia um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu departamento. Ora, aqui nós temos o quê? Dias, anos, ó, diferente. Ezequiel também, capítulo 4, versículo 6, fala sobre isso aí. Sobre esses 40 anos, sobre esses 40 dias. Bom, então nós temos o quê? Nós temos dias comuns, semana de dias e semana de anos, né? Comum. Temos dias milênio, temos dias ano, temos um tempo que é um ano ou um dia, temos meio tempo que é meio dia e um ano. Concorda? E temos a metade do tempo que é a metade de um ano ou a metade de um dia, né? Isso tudo, conforme o que Deus vai nos mostrar na Escritura, nós vamos enquadrando que tempo isso está ocorrendo. Nós vamos encontrar muito disso na Escritura. E as próximas mensagens, nós vamos precisar desse conhecimento aqui hoje, para aplicar no que vem aí. Se bem que muita gente tem falado sobre isso, né? Na outra mensagem que passou, falamos sobre isso. Agora, vamos voltar para Gênesis de novo, capítulo 7, versículo 4, lá, nos livros de Noé, capítulo 7, versículo 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. Aqui nós temos os 7 tempos antediluviano, antes do dilúvio. Quando Noé, o profeta de Deus, pregava apenas para os eleitos. Ó, isso aqui é importante. Noé já não estava mais pregando para aquela multidão, não, para aquele povo, não. Ele estava pregando para o eleito. Ora, amados, nós estamos no final, né, do 8º silêncio, no primeiro ano espiritual do 8º silêncio. Nós não estamos mais pregando para os perdidos, nós estamos pregando para quem? Para o eleito do Senhor Deus. O eleito. E quantos entraram na arca depois que Noé pregou aqueles 7 dias? Ninguém. 7 dias, 7 anos. É uma semana de dia, uma semana de anos. Nós podemos aplicar as duas coisas. Aqui está a distância do sábado, o tempo da revelação, de uma revelação para outra. Então veja, aqui temos 7 tempos antes do dilúvio, né? Os que aceitaram a mensagem foram apenas os eleitos. E com eles, Noé se reuniu aonde? Dentro da arca. Eles estavam dentro da arca, uma mensagem, estava dentro da mensagem. A mensagem nos abrigou. Agora, olha Gênesis capítulo 31, versículo 38. Gênesis 31, aqui, versículo 38. Esses 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Oh, meus irmãos em Cristo, aqueles dias de Noé, a Bíblia diz que a volta do Senhor Jesus Cristo será tal quais os dias de Noé. Mas ele entrou na arca, ele ficou em silêncio. Neemias ficou 20 anos em Suzano, no palácio. Neemias capítulo 1, versículo 1, até que ele foi para restaurar Jerusalém. E aqui, meus amados irmãos, Labão, 20 anos na casa de Jacó. São tempos que nos ajudam a entender o que está acontecendo. Então esses 7 dias de Noé se relacionam com a quase meia hora de silêncio. Então as voltas dos trovões são essas revelações. Então nós vamos ter revelações infinitas. Amém? Então eu entendo que as 7 trombetas, as 483 mensagens, não trarão tudo que nós precisamos. Ou elas completam tudo que a gente precisa. E então, eu creio, o nosso conhecimento hoje é muito profundo. O nosso conhecimento não é um conhecimento medíocre, não, é um conhecimento
fundamentado nas Escrituras, né? Um conhecimento sólido, né? Firme. Nós estamos na rocha, né? Agora, isso tudo vai nos ajudar a entender os tempos de Daniel, né? E os tempos lá de Apocalipse. Os 8 silêncios, eles são importantíssimos para nós, né? O fato é que estamos vivendo os últimos dias dessa dimensão, o que nos leva a entender que estamos próximos do 9º silêncio, o tempo da tolerância. Seria aquele tempo de Noé também um tempo de tolerância, esperando que os eleitos, algum eleito se manifestasse? E olha que coisa interessante, 8 entrar na arca. O que é 8? Começo de uma nova etapa. Aleluia! Agora, amados irmãos em Cristo, vamos ler Mateus 24, 36. 24, versículo 36. E assim diz o Senhor: porém daquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E diz aqui no versículo 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Nós estamos tendo uma mensagem e eles não estão percebendo, é a mesma coisa. Vai vir o dilúvio do açoite e eles não enxergarão nada, né? Nada. Porque a mensagem cega o inimigo e abre o nosso entendimento. Agora, aqui, em São João capítulo 21, São João 21, versículo 25, olha o que diz aqui, São João 21, 25, o último versículo do livro de João, o último capítulo de João. Olha o que diz, meus irmãos, em Cristo. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada um das quais fossem escritas, cuide que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Mas eles não escreveram, mas tudo está na Escritura. As vozes, os trovões que vão mostrar para nós os grandes enigmas da Escritura, para que nós possamos viver o assim do Senhor, para que o nosso espírito seja ordenado pelo Senhor, para que nós possamos vencer essa carne e todas as investidas de Satanás. Amados irmãos em Cristo, nós estamos numa era terrível, uma era melancólica. E há uma coisa interessante que eu lembrei-me aqui, é Lucas, creio que seja Lucas 17, versículo 28. Olha o que diz aqui. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Como foi o dia de Ló? Deturpação da família. Chegamos nessa época? Estamos vivendo essa época. Que Deus os abençoe e que a graça do Senhor esteja em cada coração, né? E muito a gente teria que falar, quem sabe, horas passaríamos aqui, noites e dias, mas eu creio que a mensagem vai abrir o nosso entendimento para compreendermos com mais profundidade as Escrituras. Cada livro da Escritura é um tempo, né? Cada livro é um tempo, e nós precisamos viver esses tempos escriturais. Que Deus os guarde no seu grande amor, e não esqueça, nós somos a geração do arrebatamento. Ó, geração de novo, a geração do arrebatamento. Amém? Amém. Deus abençoe.